prezados irmãos, que possamos então continuar em sintonia com os pensamentos e corações unidos a Jesus, sentindo a harmonia do nosso ambiente, sempre preparado com muito carinho pelos nossos amigos espirituais e também pelos nossos amigos encarnados, aquietando os nossos corações e unindo os nossos pensamentos para que possamos refletir juntos a respeito das lições da noite e do tema proposto, que é a missão dos espíritos. Quantas vezes, nesses momentos de estudo, em que realmente aquietamos os nossos corações, percebemos mais claramente certas situações de nossas vidas, percebemos também melhor o conselho amigo dos irmãos da espiritualidade, e assim nós multiplicamos as nossas possibilidades de acerto e melhoria. A oportunidade do estudo é sempre muito gratificante e útil, tanto no momento em que a ouvimos, como nós estamos agora, quanto e muito mais quando somos nós que falamos, porque fixamos muito melhor a mensagem, que é sempre dirigida a nós mesmos que estamos falando. Assim, agradeço também a oportunidade de estar aqui estudando com vocês. O tema que nós vamos tratar hoje, ele foi sugerido na nossa caixa de sugestões de temas de palestras. Foi então Missão dos Espíritos. Para preparar esse estudo, eu fiquei imaginando que perguntas a pessoa que sugeriu esse tema gostaria que fossem respondidas. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer esse companheiro, porque ele me possibilitou rever o assunto e aprender mais, porque quando nós relemos, reestudamos determinada matéria, determinado assunto, como nós não somos as mesmas pessoas de antes, nós já vivemos outras experiências da vida, nós aprendemos com as situações, também com os outros companheiros. Quando nós vamos reler um texto, as palavras são as mesmas, mas nós já somos diferentes, e com isso nós conseguimos compreender melhor, aprender um pouco mais. Então é sempre útil nós relermos, nós estudarmos as obras básicas da codificação. Nós vamos falar um pouquinho mais delas ao longo do estudo. Então, dirigindo-me mais especificamente a esse amigo que solicitou o tema missão, primeiramente nós relembramos que esse tema foi tratado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Na sua segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 10, nas questões de número 558 a 584. Allan Kardec ele registrou o estudo das questões que ele fez aos espíritos da Falange do Consolador e as respostas que esses espíritos nos deram. Mas quando nós olhamos esse tema missão dos espíritos, no primeiro momento nós podemos imaginar que ele está se referindo apenas à missão daqueles que se encontram no plano espiritual. E não é bem assim. Nós lembramos que todos nós somos espíritos, e nós estamos agora na condição de encarnados, revestindo um corpo de carne. Mas quando nós deixarmos esse corpo, também continuaremos espíritos, que é o que nós somos, só que seremos espíritos desencarnados. Então esse tema, missão dos espíritos, refere-se a nós em qualquer situação que nós estejamos, seja encarnados ou desencarnados. Ao pensarmos sobre esse tema, elencamos algumas perguntas que poderiam ser feitas sobre esse assunto. E foram elas as seguintes: o que é missão? O que significa essa palavra? Qual a finalidade da missão? Quem é que será que tem missão a cumprir? Será que nós temos missões a cumprir? Será que é possível nós falirmos numa missão? Nós falharmos? Será que temos apenas uma missão ou são várias missões? E outras questões que nós vamos vendo ao longo do estudo, que o codificador também teve a ideia de perguntar para os espíritos, e nós também vamos poder observar. Separamos para o início desse estudo uma mensagem do espírito Fenelon, que foi registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, no item 10. E ele, com essa pequena passagem, nos responde a uma das perguntas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Então, nós temos missões, sim. Vamos ver então o que significa essa palavra missão. Para a gente ver o significado das palavras, a melhor consulta que nós podemos fazer é o dicionário. E fomos a ele. No dicionário, nós encontramos a seguinte definição de missão, que vai ser importante ao longo do estudo. Missão significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência. Também uma obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. Aqui é importante nós destacarmos essa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, como se a gente desse autoridade a alguém para fazer alguma coisa. Então isso é importante nós aguardarmos. E também é uma obrigação, e principalmente essa palavra compromisso. Missão está sempre relacionada a um compromisso.
E por isso é importante nós diferenciarmos missão de uma outra palavrinha, ocupação. O que será que missão e ocupação têm a ver? Então nós vamos ver qual é a definição de ocupação. Ocupação, segundo o dicionário, é o ato de ocupar-se, trabalhar em algo, atividade, serviço ou trabalho manual ou intelectual, realizado por um período de tempo mais ou menos longo. Então, ocupação é qualquer atividade, mas a missão é uma atividade relacionada a um compromisso, é um encargo, então um dever a cumprir, conforme nós vimos. A missão é algo mais sério do que uma ocupação, mas não quer dizer que seja uma atividade diferente. Por exemplo, cuidar de um jardim. Para uns é apenas uma ocupação, mas para aquele que assumiu o compromisso de cuidar desse jardim, já não é mais uma simples ocupação, é uma missão. Então, todas as atividades para as quais nós assumimos um compromisso, elas se tornam missões, independente do âmbito a que elas se referem, seja ela uma atividade particular ou uma atividade de âmbito mais geral. E é nesse sentido que o codificador vai empregar o termo missão ao longo desse estudo. A não ser na questão 575, em que ele vai usar a palavra missão, talvez no sentido que nós estejamos pensando, que seria uma acepção mais comum, né? Algo mais grave do que os nossos deveres, são as ocupações mais comuns, algo mais amplo, mais genérico, de caráter não tão pessoal. Então, quando nós analisarmos essa questão em particular, a número 575, nós vamos voltar a essa definição de missão para deixarmos bem claro o termo. Outra questão que nós podemos pensar é se a missão ela nos é imposta, nós somos obrigados a cumprir uma missão. E os espíritos superiores, respondendo a Kardec na questão de número 572, eles nos dizem que a missão depende da vontade. Então somos nós que nos candidatamos a determinada tarefa e nós nos sentimos felizes se somos aceitos para realizá-la. Porque muitos se apresentam para realizar e nem todos são escolhidos, são aceitos para essa tarefa naquele momento. E aí vem outro ponto importante. Então, separando aqui, o espírito a pede e ditoso, né, feliz se considera se obtém. Esse número que eu vou colocar entre parênteses se refere à questão do Livro dos Espíritos. Então, a questão de número 572. Hoje em dia a gente costuma valorizar muito aquele empregado que não faz só a sua tarefa, mas procura saber como a sua tarefa se relaciona com a tarefa dos outros. Para que a sua tarefa possa ser tão bem feita que facilite o trabalho daqueles que vão na sequência da sua tarefa, né? Então ele começa a entender não só do seu trabalho, mas também do trabalho dos outros, entende o serviço como um todo. E isso também acontece com os espíritos. Na espiritualidade, aqueles espíritos que já estão despertos, já estão percebendo que não estão vivendo só para si, mas sim para todos. E por isso eles percebem a necessidade de serem úteis, de progredirem, e por isso se candidatam a missões. Então nós vimos que a missão depende da nossa vontade. Aí a gente pode pensar, será que tem uma missão que é mais importante do que a outra, que é mais grandiosa? E o espírito vai se adiantar mais, ele pegar aquela missão mais grandiosa? Ou será que qualquer missão é importante? Então, a gente vê o comentário que Kardec fez na questão de número 569, também do Livro dos Espíritos. Ele nos diz assim: o espírito se adianta conforme a maneira por que, ou seja, pela qual ele desempenha a sua tarefa. Então não importa qual é a tarefa em si. Tanto varrer o chão quanto dirigir uma nação, o espírito ele vai se engrandecer de acordo com a maneira pela qual ele vai realizar essa tarefa. Se é com dedicação, se é com interesse, se é com persistência, valorizando a sua atividade, sabendo que ela está influenciando na atividade dos outros. E dessa maneira ele vai então progredir, se adiantar. Não é pela tarefa em si, que ela é grandiosa, mas sim como ele vai desempenhar a tarefa. E nós ficamos pensando, para que serve então a missão? Qual a finalidade da missão? Nesse mesmo comentário da questão 569 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz o seguinte: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. O bem não está destacado no texto original, não está em negrito como está aí. Mas nós resolvemos destacar para meditarmos um pouquinho a respeito desse termo. Bom, se todas as missões têm por objeto o bem, significa que ninguém tem uma missão de fazer o mal. Ninguém tem a missão de enganar, de roubar, de matar. Ninguém tem essa missão negativa, voltada para o mal. Todos nós temos um compromisso, uma programação voltada para o bem. Nossas missões, então, estão sempre ligadas à prática do amor, da caridade, da bondade. E se alguém escolhe fazer o mal, é por conta própria.
é devido ao seu livre-arbítrio, que Deus nos possibilita escolher aquilo que nós queremos fazer. Nós então podemos escolher fazer o mal. E escolhendo o mal, vamos ter que refazer o caminho para voltar ao bem. Kardec então ele continua nesse comentário. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então nós vemos nesse comentário para que serve a nossa missão, né? Tanto faz nós estarmos encarnados, ou seja, como homens, ou que é na condição de espíritos, se nós estivermos desencarnados. A nossa missão é de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos. E auxiliar esse progresso da humanidade em todas as áreas, tanto na parte material quanto na parte moral. Seja desenvolvendo melhor o nosso trabalho ligado à vida física mesmo, ao nosso trabalho profissional ou qualquer outro trabalho relacionado às coisas da matéria. Seja nos aperfeiçoando espiritualmente, fazendo a nossa reforma íntima, nos esforçando para nós sermos pacificadores, como nós vimos algumas semanas atrás, numa outra palestra que falava sobre os pacificadores. Qualquer que seja a nossa missão, ela tem por finalidade. Ela serve então para fazer o bem, sempre como objeto o bem, auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, e também velar pela execução de determinadas coisas. E nós ficamos pensando, quem será que pode desempenhar a missão? Os Espíritos esclarecem, na questão de número 568, que tanto os espíritos encarnados, ou seja, os homens, e os desencarnados, os espíritos propriamente ditos, podem desempenhar a missão. Todos nós temos obrigações a cumprir. Mas será que qualquer espírito, em qualquer grau de evolução, tem missão? Kardec perguntou aos espíritos, na questão de número 571, se são só os espíritos superiores que têm missões. E o que nós vimos? De acordo com a definição de missão, ou seja, a missão é qualquer tarefa que nós assumimos com compromisso, de acordo com a nossa vontade, todos os espíritos podem desempenhar missões. Naturalmente, essa missão é de importância compatível com seu grau de evolução. Então, tanto os espíritos superiores quanto aqueles mais imperfeitos, eles podem desempenhar missões. Os espíritos, complementando essa resposta, nos citam um exemplo, que é o seguinte: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Então, sempre está relacionado a importância da missão com o grau de elevação que o espírito já conquistou. O estafeta, que significa o mensageiro que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Nós compreendemos bem essa situação. O mensageiro não tem as mesmas responsabilidades de um general, mas ele também precisa desempenhar muito bem a sua missão para que tudo corra bem naquele contexto, naquele grupo. Então, cada espírito vai atuar dentro de um determinado âmbito em que comporta a sua elevação no momento. E aqui nós voltamos àquela mensagem inicial que nós falamos de Fenelon, um pouquinho mais completa aqui. Está lá no item 10, no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fenelon nos diz assim: assim, pois, que essas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Ele continua, então, na sua meditação. Nós podemos parar aí e ficar pensando o que será que Fenelon nos quis dizer com essas palavras. Que todos nós somos importantes. Todos nós temos a nossa parte a cumprir na obra da criação. Mesmo que nós reconheçamos em nós diversas imperfeições a vencer, considerando que nós somos ainda espíritos imperfeitos, há algo de bom e de útil que nós já podemos fazer para manter a harmonia do universo e auxiliar, como nós vimos, o progresso da humanidade. Como é que podem ser esses desejos, né? Muitos podem ter o desejo de auxiliar esse progresso da humanidade fazendo coisas grandiosas. Por exemplo, pensar em fazer um asilo para os idosos, ou um lar para diversas crianças, ou pensar em construir um imenso hospital. São todas aspirações que são válidas e quem sabe está em nossas mãos mesmo realizar alguma dessas obras. Todavia, se nós nos repararmos com o nosso dia a dia, e esse dia a dia for diferente, não possibilitando que a gente possa, de imediato, construir esse hospital ou fazer esse asilo para os idosos,
Que nós possamos aproveitar esses momentos em que nós somos aprimorados na nossa paciência, na nossa persistência, na nossa alegria, que são como alguns exercícios preliminares que os atletas fazem antes da competição em si. Então, se nós não podemos abrir um asilo para os idosos, nós podemos ser gentis e pacientes com um idoso só, que nos solicita atenção ao longo do dia. Isso a gente já pode fazer, e assim nós vamos nos treinando, nos capacitando para um dia chegar a uma tarefa ainda maior. Se nós não podemos abrir um lar para as crianças, nós podemos retribuir um sorriso, achar algo de bom para dizer para uma criança, aquela criança especial que aparece à nossa frente no dia de hoje. Se nós não podemos abrir um hospital, nós podemos nos dedicar alguns minutos, para alguém que está doente, fazer um telefonema, perguntar como é que a pessoa está. Isso a gente pode fazer. Está dentro do nosso âmbito, não vai atrapalhar muito as nossas tarefas habituais. Mas já é um começo, já é o primeiro passo, uma preparação para que nós um dia possamos atingir, então, missões ainda mais grandiosas, maiores, relacionadas a um âmbito mais geral. É importante nós não sermos distraídos a ponto de deixarmos essas oportunidades que aparecem ao longo do dia passar sem nós percebermos que estava ali a nossa chance de fazer o bem. Quem sabe era essa a nossa missão naquele momento, Nós não podemos deixá-la passar. E nada mais interessante do que nós contextualizarmos tudo isso que nós já falamos a respeito da missão com um exemplo. Nós então já falamos do Livro dos Espíritos, falamos um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, e agora nós vamos falar da quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno. Nessa obra, na sua segunda parte, Allan Kardec apresenta alguns exemplos de comunicações dos espíritos. Então, espíritos em várias situações na espiritualidade se comunicaram e disseram como é que eles estavam. E Kardec então fez um estudo dessas comunicações. Essas comunicações foram recebidas por via mediúnica, naturalmente, através da psicografia. E quem quiser saber um pouco mais da psicografia, aqui na segunda obra da codificação, Livro dos Médiuns, vai poder entendê-la um pouco melhor. Kardec ele classificou todas essas mensagens que foram recebidas dos espíritos de acordo com a situação que o espírito se encontrava. Então nós separamos aqui um exemplo de um espírito que estava numa condição muito boa. Era um espírito feliz, o Vitor. No início então do estudo dessa mensagem do Vitor, há uma breve biografia. Quem foi o Vitor enquanto encarnado? O que ele fez? É apresentado então o que esse espírito fez enquanto estava encarnado na sua última existência na Terra. E o Vitor, ele tinha sido um prático, ele trabalhava num porto, ele dedicava a sua vida à sua mãe, que era uma mercadora. E tinha alguns comentários a respeito da vida do Vitor. Nunca o viram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. O Vitor ele desencarnou bem jovem, mas ele conseguiu cumprir a missão que ele tinha. E quem vai nos contar essa missão não é o próprio Espírito. Tem a comunicação dele lá. Se vocês gostaram de conhecer um pouquinho da vida do Vitor, podem então complementá-la lendo lá no Céu e Inferno, segunda parte, no capítulo 2. Mas o que nós vamos estudar agora relacionado ao tema missão é a mensagem que o guia do médium deu, esclarecendo a respeito da situação do Vitor. O guia do médium disse o seguinte: a missão desse espírito em sua última existência não era de aparato, ou seja, não era para se ostentar nem se mostrar, mas por mais obscura que fosse, quer dizer, por mais assim que ninguém soubesse da vida dele, o que ele fazia, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Então ninguém sabia do Vitor, Só algumas pessoas, depois lendo a história do Céu e Inferno, vocês vão entender melhor como é que eles conheceram o Vitor. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi a sua mãe. Depois, deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Então aqui nós vemos que o Vitor, ele tinha mais de uma missão, A primeira delas era uma dívida de gratidão que ele tinha com aquela mulher que foi sua mãe. E cumpriu-a muito bem, conforme a gente vê na história, na mensagem. Que ele continuava até se preocupando com a mãe, conforme nós vemos lá no Céu e Inferno. E depois ele também tinha uma outra, aquela missão da mãe era uma missão de âmbito bem particular, em relação àquele outro espírito. Mas ele tinha uma missão de âmbito um pouquinho mais largo,
Não que ele ficasse conhecido, mas ele tinha que provar para aqueles que conviviam com ele, que eram sempre tentados a praticar atos não muito corretos, sempre levados a vícios, a essas tentações, que era possível sim, mesmo no ambiente daqueles, mostrar que você podia levar uma vida normal, uma vida correta, justa, virtuosa. Então essa é a história do Vitor. Mas após esse exemplo que a gente viu do Vitor, a gente pode ficar pensando, o que será que consiste a missão dos espíritos que estão encarnados? Kardec também fez essa pergunta, lá na de número 573. E os espíritos responderam assim, que a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Inicialmente nós vemos que a missão dos encarnados é instruir os homens e auxiliar o progresso, melhorar suas instituições, então, por meios diretos e materiais. Por exemplo, a manutenção aqui do nosso centro, poder arrumar as cadeiras direitinho, deixar o chão limpinho, tudo um ambiente bem agradável, embelezar o ambiente com flores. Isso não são os espíritos que vão fazer, eles têm outras obrigações, isso compete a nós que estamos aqui encarnados. Esse é o meio direto e material pelo qual nós podemos melhorar uma instituição. Dando um exemplo bem simples. Finalizando a explicação, os espíritos nos dizem que todas as tarefas elas são necessárias, que não tem uma tarefa que seja mais nobre que a outra. O que governa tem tão nobre missão do que aquele que cultiva a terra, e que tudo na natureza está encadeado. Como nós temos várias encarnações, nós vamos ter a oportunidade de passar por várias situações e assim irmos aprendendo com cada uma delas. A resposta dos espíritos, porém, continua. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ou seja, melhora, se purifica, se aperfeiçoa, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Os desígnios são os planos, os planejamentos. A cada encarnação, então, nós nos aprimoramos, nós nos aperfeiçoamos. Ao mesmo tempo, nós contribuímos, então, para a execução desse planejamento da providência. E eles concluem com essa frase que nós deixamos em destaque aqui. No texto não está em destaque, mas aqui nós destacamos. Vale para a nossa reflexão. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Cada um tem a sua missão. Então, se havia ainda alguém pensando, esse negócio de missão é só para os espíritos evoluídos, não é para a gente? Então já tem mais um motivo para se convencer de que não. Que todos podem ter a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Mesmo aquela encarnação que a gente acha que não está valendo para nada. Está valendo sim. Tem a sua utilidade. Tem o seu modo de ser útil, de fazer o bem e de auxiliar a todos. Claro que cumprir uma missão depende, lembra da nossa vontade? Depende também do nosso livre-arbítrio. Mas todos nós podemos ser úteis e fazer o bem de alguma forma. Bom, até agora nós vimos que a missão ela é um compromisso, que tem por finalidade o bem, que nós temos essas missões tanto enquanto nós estamos encarnados como desencarnados, que tanto os espíritos superiores quanto os espíritos imperfeitos têm missões sempre apropriadas ao seu grau de desenvolvimento, e que o mais importante não é a missão em si, mas o modo como nós desempenhamos essa missão. Mas a gente podia ficar pensando, mas quais são os tipos de missões? E os espíritos responderam. A pergunta também foi feita por Kardec, lá na questão de número 569, que são as mais variadas possíveis. Tão variadas que muitas delas nós ainda nem podemos compreender, porque nós não podemos penetrar todos os desígnios, esse planejamento de Deus. E por isso nós não entendemos muito bem essas missões. Mas como nós já vimos, essas missões têm por finalidade auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos. E elas podem ser divididas em dois tipos. Existem as missões mais restritas, ou seja, pessoais ou locais, e aqui alguns exemplos, assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias protetores, aqui falando dos espíritos, suas missões, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Mas essas missões também podem ser mais amplas, relacionadas então a povos e civilizações. Outra questão que pode nos surgir é quando é que começa a missão? Será que é logo no início da encarnação?
Será que ela é pelo meio, assim, quando a gente já toma mais consciência de si? Será que lá no finzinho da encarnação ainda tem missão para cumprir? E nós resolvemos separar 2 exemplos de espíritos que já foram encarnados, né, que já desencarnaram, e que nós podemos conversar então um pouco a respeito dessas missões que esses espíritos tiveram. Um é Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Ele nasceu, então, encarnou em 1804 e desencarnou em 1869. Se a gente for pensar na sua missão como codificador do espiritismo, quando será que ela começou? Em 1854, ele foi chamado para a primeira reunião que estava acontecendo nas mesas girantes. Mas ele foi chamado de uma maneira por um amigo que falava assim, tão empolgado, achava tudo tão fantástico, que ele não achou que aquilo lá fosse uma coisa séria, então resolveu, não, deixa isso para lá por enquanto, não vale a pena investir meu tempo nessa situação. No ano seguinte ele foi chamado novamente, dessa vez por um outro amigo, mais sério, mais compenetrado, mostrando que realmente tinha alguma coisa interessante a ser estudada ali. E ele compareceu então à primeira reunião das mesas girantes, também no mês de maio de 1855, quando ele tinha então 51 anos. Então a gente pode dizer que a sua missão como codificador do espiritismo começou quando ele já estava na idade madura. Ele frequentou então essas reuniões ao longo de vários anos, publicando só em 1857, quando ele já tinha 53 anos, o Livro dos Espíritos. E a partir daí ele não parou mais, né? Até a sua desencarnação ele continuou estudando, frequentando as reuniões, fundando a Sociedade Espírita de Paris e trabalhando então nas outras obras da codificação. Agora vamos pensar num outro espírito. Nós também conhecemos quando encarnado. Chico Xavier. Ele encarnou em 1910 e desencarnou em 2004. Vamos considerar então a sua missão, a missão do livro espírita, onde ele tinha que receber vários livros que servem para a nossa instrução, para que nós possamos compreender melhor a doutrina espírita. O primeiro livro que ele foi publicado dele, Via Mediúnica, é Parnaso de Além Túmulo. Foi publicado em 1932, quando ele tinha 22 anos. Mas já desde criança ele apresentava mediunidade. Então nós vemos que não tem uma época certa para se começar a missão. Ela vai acontecer em vários períodos da vida. Pode ser no início, pode ser no fim da jornada. Importante a gente considerar que para Allan Kardec poder desempenhar essa missão de codificador, ele se preparou não só nessa encarnação, mas várias encarnações antes, né? E como nessa encarnação, não como Allan Kardec, o nome real, né, dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele se preparou muito. Ele sempre foi um estudioso, um professor, alguém que estudava os assuntos e apresentava-os de maneira didática. Então a gente pode dizer que ele passou 51 anos só nessa existência, aprendendo para poder então realizar a sua missão. E que falar da preparação do Chico, né, para vivenciar de modo tão maravilhoso a sua missão? E aí vale o pensamento para nós que se nós não estamos atuando atualmente, né, nesse momento, no desempenho de uma missão de âmbito mais geral, como esses 2 espíritos que nós separamos como exemplo, nós estamos com certeza nos preparando para essa missão, através das diversas experiências que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia. E aí nós lembramos sempre das palavras oportunas de Jesus. Foram registradas no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33 a 36. Jesus nos disse assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Essa mensagem, né, essa história que Jesus nos trouxe, essa ilustração, ela serve para a gente interpretar de várias maneiras, mas vamos olhar agora com os olhos voltados para a missão. Lembra daquela definição que nós vimos no início do texto? O que significa missão? Que é a função ou encargo que se confere a alguém para fazer algo. E aqui ele fala, então, primeiro ele fala do Senhor, né? Um homem, que nós entendemos aqui como um Senhor. E ele desce, então, a autoridade aos seus servos. Naturalmente, os servos se candidataram, está lá trabalhando junto com esse Senhor, e aí então eles receberam essa autoridade, receberam essa missão, a cada um a sua obra. Então não era todo mundo fazer a mesma coisa, né? Cada um ia fazer uma coisa diferente. Mas o que mais nos chama a atenção nessa mensagem é esse final aqui.
para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Olha, todos nós temos missões, nós assumimos compromissos em nossa vida. E será que nós estamos aproveitando bem esse tempo? E aí nós não estamos falando apenas da desencarnação, com uma visão assim mais, então esse tempo que chegar é a gente desencarnar e não poder concluir a missão nessa encarnação. Mas muitas vezes, numa encarnação só, ao longo de nossa vida, como as condições não mudam? Um momento a gente tem bastante tempo, depois a gente não tem mais tempo para fazer nada, digamos assim. Uma hora a gente está com condições de saúde, podemos fazer várias coisas. Numa outra hora a gente já não tem mais essas condições de saúde para fazer aquilo que nós desejávamos. Então a gente não sabe quando é que chega essa hora em que nós não vamos mais poder fazer aquela missão que nós temos o compromisso assumido. Então, por isso, essa mensagem não é para que a gente fique apavorado, nem com medo, que Jesus não quer isso de nós, mas quer que a gente não fique nessa situação dormindo, e sim despertos, sempre aprendendo. Outra mensagem que a gente pode pensar, então, vendo então que Jesus nos disse que nós não deveremos dormir, e sim estar atentos, será que é possível nós falharmos numa missão? Nós solicitamos aquela missão, pedimos para cumprir, nos preparamos, será que é possível nós falharmos? Allan Kardec fez essa questão, número 578, e ele a formulou da seguinte maneira: poderá o espírito, por sua própria culpa, falir na sua missão? E os espíritos responderam que sim, se não for um espírito superior. Então é possível realmente nós falharmos na missão. Mas tem uma outra palavra que ele destacou aqui: espírito superior. O que significa ser espírito superior? No próprio Livro dos Espíritos, nos itens de 100 a 113, Kardec nos apresenta uma escala espírita, uma classificação dos espíritos de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Lá nós temos 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E dentro desses espíritos, bons espíritos, nessa segunda ordem, há a classificação dos espíritos superiores. Lá Kardec nos diz que os espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. O que significa isso? Esses espíritos nasceram assim? Não. Eles, ao longo do tempo, ao longo das suas encarnações, eles foram conquistando toda essa sabedoria, essa ciência e essa bondade. Eles progrediram, já passaram por várias lições que nós, se nós considerarmos ainda espíritos imperfeitos, nós ainda não aprendemos. Assim, nós podemos, enquanto espíritos imperfeitos, pedir uma missão e nós falirmos por nossa própria culpa, utilizando mal o nosso livre-arbítrio. Olha então um exemplo de Chico Xavier, que nós trouxemos desse livro aqui. Lindos Casos de Chico Xavier. Ramiro Gama, o autor desse livro, teve a oportunidade de conviver alguns momentos com o Chico. E ele aproveitava esses momentos então para captar alguns ensinamentos da própria vida ali do Chico e registrou no livro aqui que nós hoje podemos avaliar. O capítulo que nós vamos abordar aqui chama Conversa e Trabalho. E ele fala da vida mesmo, cotidiana do Chico. Ele diz assim: numa singela sala residencial de Pedro Leopoldo, a conversação ia animada. Então, estava lá todo mundo feliz. Muitos assuntos, muitas referências. A palestra começara às 5 da tarde e o relógio já anunciava 11 da noite. Chico estava lá nessa palestra também. Ele ia começar uma variação do tema quando Emmanuel o chamou para o interior doméstico. O Chico, discretamente, só ele via, né? Então, o médium pediu licença e foi atender. E aí Emmanuel começou a conversar com o Chico. Você sabe que hoje nós temos a tarefa do livro em recepção. E nós já estamos atrasados. Falou o amigo espiritual. Se fosse a gente, já ficava, né? Aí o Chico falou: é verdade. Entretanto, eu tenho visitas. Nós estamos conversando. E aí Emmanuel continuou: sem dúvida, compreendemos a oportunidade de 1 ou 2 horas de entendimento fraterno para atender aos irmãos sem objetivo, porque às vezes, através da banalidade, podemos algo fazer na sementeira de luz. Mas não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. Eu já dei aquele primeiro puxão de orelha, né? E o Chico, muito humilde, nada respondeu. Indeciso, deixara correr os minutos, quando Emmanuel então lhe disse: bem, eu não disponho mais de tempo. Você decide, conversa ou trabalho. E aí o que o Chico fez, né? Ele não vacilou mais. A conversa prosseguiu na sala, cada vez mais acesa, mas ele confiou essa tarefa que o aguardava com a assistência do benfeitor espiritual. Então nós vimos que até o Chico
foi tentado, né? Ele podia escolher ali, não receber o livro, ficar conversando. Mas aí, chamado então pelo seu guia, ele resolveu escolher a melhor parte. Então nós vimos que esses pequenos desvios de rota podem nos levar a falir numa missão que nós assumimos. O que poderia acontecer com Chico então se ele não recebesse os livros? Se ele resolvesse ficar conversando? Kardec perguntou isso também. Quais as consequências de nós falirmos numa missão? É a subpergunta dessa questão. E os espíritos responderam: terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, retomar a tarefa, recomeçar, sofrer as consequências do mal que porventura tenha causado com a sua falha. Nada mais justo, nada mais consonante com a vontade de Deus, que sempre nos permite recomeçar. Kardec, ainda pensando nessa questão de nós falirmos numa missão, ele comenta, agora na Gênese, a 5ª obra da codificação. Lá no seu item 13, no capítulo 16. Ele nos fala assim: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Então não está acontecendo tudo ao léu, há um planejamento. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Então o planejamento divino ele acontece, independente da nossa participação ou não. Feliz é daquele que assumiu a tarefa e que consegue desempenhar a contento a sua missão, fazer a sua parte. Mas se ele vier a falir, por sua própria vontade, se ele desistir da situação, outro vai substituí-lo, porque a tarefa ela vai ser concluída. Finalizando essa orientação, Allan Kardec nos diz, ainda na Gênese, lá no seu item 13, no capítulo 16, não há missão fatal. O homem sempre tem a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada, e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultariam, e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com o sopro. Então, felizes seremos se nós estivermos sempre consoantes com a sábia vontade de Deus, né? Utilizando bem o nosso livre-arbítrio. Se nós não utilizarmos bem esse livre-arbítrio, será um aprendizado para nós, porque certamente aprenderemos que não é essa maneira melhor de realizar as situações. E aí nós chegamos àquela questão que nós falamos no início do estudo, a 575. Kardec perguntou assim: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, então, considerando que a missão é algo mais grandioso, de caráter menos pessoal, como é que se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E os Espíritos responderam: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Então aqui nós vemos que a palavra missão está empregada em outro sentido, que pode ser o sentido que muitas vezes nós pensamos, nós tínhamos inicialmente, que missão é algo grandioso, algo menos pessoal, algo mais importante. E Kardec pergunta, então, como é que a gente percebe que o homem ele tem essa missão nesse sentido mais geral, mais amplo? E aqui vem a mesma orientação de Jesus, né, que nós reconhecemos a árvore pelos seus frutos e o homem pelas suas obras, pelo progresso que gera. Ainda considerando essa questão, lá na Revista Espírita de março de 1868, Kardec nos esclarece o seguinte: assim, para o Espiritismo, todo homem encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias, na acepção geral da palavra. Isso é, um missionário ou um enviado. Com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, a da superioridade do espírito e da importância da missão. E continua: daí se segue que há uma distinção a fazer entre os Messias propriamente ditos, então aqueles que são enviados, ligados a uma atividade, uma missão mais direta da divindade, e os espíritos simples missionários. Seria a nossa condição.
O que os distingue é que, para uns, a missão ainda é uma prova, porque podem falir. Ainda não somos espíritos superiores, né? Enquanto que, para outros, é um atributo da sua superioridade. E assim nós entendemos a diferença entre Messias, que são aqueles enviados já com essa missão mais grandiosa, porque eles já são espíritos desenvolvidos, conquistaram essa sua evolução, e os espíritos missionários, simples missionários, nós fazemos as nossas missões pequenas, mas importantes do dia a dia. Falando em Messias, é que nós conhecemos algum? Conhecemos, né? Lembramos de Jesus. E é importante que nós lembrarmos um pouquinho a respeito da missão de Jesus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 4, ele nos diz que Jesus vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então Jesus nos trouxe, na sua missão de amor, como nós podemos crescer para Deus, como nós podemos desenvolver esse reino de Deus dentro de nós e assim evoluirmos. Ainda mais uma palavrinha a respeito da missão de Jesus. Na Gênese, Allan Kardec nos esclarece no item 26, capítulo 17. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento. Então, quanto nós temos ainda para aprender a respeito de Jesus, para podermos compreender, então, um pouquinho mais da sua missão de amor em relação a todos nós. Falando da missão de Jesus, nós vamos pensar em nós, né? Qual será a nossa missão? Lá no Evangelho a gente também encontra as palavras desse espírito, François de Geneve, no item 25 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz assim: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, quem poderá responder a nós mesmos qual é a nossa missão? Somos nós. Observando a nossa vida, observando as situações que nos cercam, mas que nós vimos que o mais importante não é a missão em si, mas como nós vamos desempenhá-la. Se com vontade, com persistência, com ânimo, para fazermos realmente realizá-la de uma maneira positiva. Então, resta ainda mais uma pergunta. Será que nós temos apenas uma missão? Bom, nós vimos na questão 558, que abre esse estudo, que todos nós temos uma missão pessoal. Nós temos que nos desenvolver, nosso progresso pessoal, tanto moral e intelectual. Mas será que é só isso que nós temos que fazer? Será que só essa é a nossa missão? Só para isso nós nos comprometemos? Há muitas outras missões, né? Nesse mesmo capítulo lá do Livro dos Espíritos, o capítulo 10º da segunda parte, Kardec aborda esse daqui, ó, a paternidade. Não só a paternidade, mas também a maternidade, que também é uma missão. Então nós temos tanto os pais em relação aos filhos, quanto os filhos em relação aos pais têm uma missão a cumprir. A missão da melhoria das instituições humanas, que nós vimos lá na questão de número 573. Todos nós concorremos para participar da harmonia do universo. Está registrado na questão de número 558. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem muito direta para todos nós. A missão do homem inteligente na Terra. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 13. Então, finalizando esse estudo, nós vamos relembrar algumas frases que nós julgamos bastante importantes para nós. Primeiro, que as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Não existe nenhuma missão voltada para o negativo, para o mal. Segundo, que cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Na situação qualquer que nós nos encontremos, nós temos a possibilidade de fazer o bem. E essa, então, é a nossa missão. E o espírito, ele se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa, ou seja, pela qual ele desempenha essa sua tarefa. Não pela tarefa em si, mas pela maneira como ele faz, como ele consegue concluí-la. Então, assim, nós terminamos esse estudo. Obrigada a todos pela atenção. Deixamos aqui as referências bibliográficas. E antes da prece, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Marco Prisco. Ele nos diz o seguinte, a mensagem chama Experimente. O espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Formule cada dia um plano de viver com equilíbrio, como se fosse o último da vida física.
Utilize o otimismo como medicamento eficaz e de fácil aquisição, que não pode ser dispensado. Procure fazer bem cada uma das tarefas, começando pela primeira que lhe acene, como se não voltasse a ter oportunidade de fazê-lo outra vez. Levante-se do insucesso, guardando o ensinamento da experiência malograda. Harmonize-se interiormente e sintonize com as pessoas de maneira simpática, ajudando com a bagatela de um sorriso ou a fortuna de uma dádiva espontânea. Experimente sorrir quando a perturbação acionar na mente, inquietando o panorama interior. Viva cada experiência no justo momento e viva-a intensamente, não sofrendo por antecipação a punhalada da angústia. Fale com bondade e verificará que a forma afetada e rude altera a significação e o conteúdo da mensagem verbal. O Evangelho é um hino de louvor à vida e um convite ameno à paz e à alegria. E a doutrina espírita que nolo atualiza é mensagem de alento e coragem, felicitando-nos a mente e o coração com a luz clara do discernimento que gera a ordem, o trabalho e a felicidade. Integre-se, pois, na plenitude de todo dia, certo de que um deles será o seu último na roupagem carnal. Viva o bem, considerando-se ditoso por ter solicitado a sua missão na terra, embora humilde, e logrado obtê-lo. Então, que Jesus nos sustente em nossas missões, que nós possamos, então, unir os nossos pensamentos e agradecer. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos muito a oportunidade que temos nessa encarnação, a oportunidade de abrirmos as nossas mentes e os nossos corações aos Teus ensinamentos, poder encontrá-los a cada dia, a cada momento, em cada situação de nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos em sintonia contigo, ouvindo os bons conselhos dos nossos amigos espirituais, que só desejam que saiamos vitoriosos dos compromissos que assumimos na espiritualidade e aqui também, enquanto encarnados. Ajuda-nos a fazer o bem, a melhorar a nós mesmos e a espalhar felicidade e paz ao redor dos nossos passos. Graças por tudo, Senhor. Abençoa-nos sempre.